Então, pessoal, precisamos destes ingredientes para fazer essa deliciosa torta de milho. Vamos utilizar 4 ovos, 2 xícaras de milho já cozido, meia xícara de óleo, 1 xícara de leite, mussarela, frango cozido e desfiado, tá, gente? E farinha de trigo. Farinha de trigo eu vou colocando aos poucos até dar o ponto, tá bom? Então, vamos lá. Untei, enfarinhei um refratário. Gente, é muito fácil. Só vai bater aí os ingredientes no liquidificador, né? Vejam o passo a passo da receita. Vamos começar colocando os ovos no copo do liquidificador. Ele tá um pouco sujinho aí. Não é sujeira, né? Comida é alimento, porque foi o frango que desfiei. Depois os ovos, o milho, o óleo. E agora o leite, colocar o leite aí e bater esse ingrediente aí. Coloquei um pouco de sal, né? E liquidifica esses ingredientes que vai ser a parte líquida, né, dessa receita. E vamos precisar também de fermento. Aí eu coloco aos poucos um pouquinho de farinha de trigo, vou adicionando aos poucos a farinha de trigo e vou liquidificando devagar. Vou usar mais ou menos umas 2 xícaras de farinha de trigo. E vai liquidificando. Só que daí eu vou colocando a farinha de trigo aos pouquinhos. Pra massa não ficar muito pesada e assim, a gente poder misturar bem a parte seca, né? A farinha de trigo junto com a massa. Agora, eu vou acrescentar um pouco de fermento em pó. Vou adicionar uma tampinha, que é equivalente a 1 colher de fermento em pó. Para essa massa aí, dessa torta crescer bem fofinha. Ficar uma massa bem fofinha, crescer assim, bem bacana mesmo. E vai mexendo, batendo aos poucos no pulsar. Não precisa bater tanto, né? Basta misturar aí o fermento. Vou colocar essa massa no refratário. Gente, eu fiz essa massa em 2 etapas. Essa é a primeira etapa da massa, foi a primeira massa que fiz, porque o refratário, ele é muito grande e eu gosto, assim, de uma torta bem recheada, tá? Bem recheada, tem que ser grande mesmo, porque aqui são 6 pessoas, né? Aí tem que fazer uma torta bem grande mesmo. Então, o refratário é grande, aí tive que depois fazer massa. Bom, vou espalhar o frango já desfiadinho, cozido, temperado, todo prontinho aí, só espalhar. Eu gosto de uma torta bem recheada, que nem eu já falei. Gente, bolo, torta, o que for. Tem recheio? Tem que ter recheio. Não adianta colocar só um cheirinho, porque, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Tá ali com um pastel, coxinha, o que for, você só sentiu o cheirinho do recheio. Por favor, me poupe, né? Não gosto. Aí, coloco milho cozido, porque é uma torta com a massa de milho, né? Milho acrescentado na massa e no recheio também. O milho já cozido aí. E colocar mussarela. Queijinho é muito bom nos recheios. Nossa, é uma delícia. Eu gosto de forrar a caminha mesmo aí de queijinho. Colocar ele aí para ser um cobertorzinho e ficar aquela coisa deliciosa na torta, viu? Daí, então, depois que acrescentar o queijo, a mussarela na torta todinha, aí eu vou fazer a segunda massa. Segunda massa são os mesmos ingredientes, que eu tô colocando o restinho que sobrou, né? E vou fazer a segunda massa. São os mesmos ingredientes, tá, gente? Esse pouquinho de massa que eu coloquei, vou espalhar bem, para depois vir com a segunda etapa aí de massa que tô fazendo.
Agora que eu espalho a segunda parte da massa, né, que fiz. Coloca mais recheio de frango, depois milho, aí por último a mussarela outra vez. E depois vou terminar, finalizar aí cobrindo com massa. Finalizando aqui, vou levar para assar no forno em média de 40 a 45 minutos. Tem então, esta maravilha está pronta. Cheirosa e deliciosa, é claro, né? Vejam bem que delícia, gente. Isso é muito bom. Obrigada por assistir mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Até a próxima receita.